Convido a igreja a ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler do versículo 31 ao versículo 32. Versículo 31 ao 32. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Feche seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez incumbido, Senhor, dessa grande responsabilidade de ministrar a Tua palavra, Senhor, de trazer aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração para transmitir à Tua igreja nesta noite. E eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo está aqui, porque nós já sentimos a Tua presença neste lugar, e creio, Pai, que nada é impossível para o Senhor, aleluia, e nós vamos sair daqui, Pai, convictos de que o Senhor é um Deus que opera maravilhas em nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade naquele livro do Marcelo Aguiar. Eu não trouxe o livro aqui, que eu esqueci de trazer o livro. Mas nós estamos trabalhando, dando continuidade nas mensagens cura pela palavra de Deus, amém? Cura interior, cura pela palavra de Deus. Nesta noite nós vamos tratar de um assunto que Jesus, principalmente Jesus, biblicamente falando, sofreu terrivelmente este problema, vamos dizer assim, a tal da decepção, amém? A cura pela palavra de Deus, pela decepção. O que seria decepção? Decepção é aquilo que a pessoa que você mais confia, aquilo que a pessoa mais amiga, ela faz com você de errado, de mal, que fica marcado na sua vida. É verdade ou não é? O escritor desse livro, ele fala uma frase, ou melhor, um entendimento, que eu demorei a entender, mas depois que eu fui pesquisando certinho, realmente é isto mesmo que ele está dizendo. Às vezes nós achamos mais fácil perdoar aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Talvez nós pensamos assim: é mais fácil perdoar o irmão, é mais fácil perdoar a esposa, é mais fácil perdoar o esposo, é mais fácil perdoar o seu grande amigo. É mais fácil, mas não é mais fácil. Por que não é mais fácil? Porque a decepção causada por essas pessoas, elas ferem mais, não é verdade? Quando nós somos decepcionados por alguém distante, talvez pelo prefeito, pelo presidente, ou pelo seu vizinho distante, você é decepcionado por ele, mas você não consegue guardar aquilo no coração com facilidade. Por quê? Não faz tanta diferença aquela pessoa. Mas quando é alguém dentro de casa, quando é sua esposa ou seu esposo, seu filho ou sua filha, quando é sua mãe ou seu pai, quando é um amigo próximo, você demora, né? Demora a tirar aquilo do seu peito, do seu coração, porque você pensa consigo, mas não pode. Como pode esta pessoa fazer isso comigo? Como pode esse grande amigo meu fazer isso? Eu confiava tanto nele. Eu confiava tanto nessa pessoa, como que ele pode fazer isso? E isso é difícil de perdoar. Não é fácil, mas pela palavra de Deus é possível. Por aquilo que Jesus nos ensina, Jesus é o grande exemplo de homem que sofreu decepção. No texto que nós lemos, no capítulo 26, nós vemos aqui pelo menos 4 decepções de Jesus. A primeira decepção, quando nós lemos o capítulo 26, nós vamos ver que Jesus, já próximo de ser entregue aos soldados para ser morto, ele quis orar,
ele foi para o monte e ali ele pediu para que seus discípulos o acompanhassem. Mas a Bíblia diz que os discípulos dormiram. Se vocês verem o texto, capítulo 26 de Mateus, vocês vão ver que por 3 vezes Jesus vai ao monte e volta, eles estão dormindo. Vai ao monte e volta, eles estão dormindo. Os amigos próximos, os discípulos, aqueles que compartilharam os milagres, aqueles que comeram refeições juntos. Mas Jesus agora, na hora da angústia, na hora da dor, na hora que ele estava mais angustiado, os seus amigos decepcionaram. Mais adiante nós vamos ver o momento em que Judas Iscariotes vai lá e, no meio da multidão e dá um beijo traidor em Jesus. E Jesus ainda usa as suas palavras: mas amigo, o que fazes aqui? Jesus ainda diante daquela falsidade de Judas, Jesus ainda chama ele de amigo. Jesus ainda considera ele. Mas foi a segunda decepção de Jesus nesse texto. Mais para frente, nós vamos ler quando Jesus é pego pelos soldados romanos. A Bíblia diz que Pedro cortou a orelha de um dos soldados, de um dos ajudantes que estavam com ele. Jesus fez ali seu último milagre enquanto estava antes da morte. Mas a Bíblia diz que depois que tudo foi consumado ali, realmente Jesus estava sendo levado para ser julgado. Os discípulos fugiram, desapareceram. O amigo próximo, aquele que estava perto sempre, agora Jesus olha com seus olhos: mas cadê os meus discípulos? Cadê os meus amigos? Cadê aqueles que acabei de cear com ele há pouco tempo? Cadê aqueles que partiam o pão comigo? Jesus foi decepcionado aqui pela 3ª vez. No texto ainda continua dizendo que mais à frente, Pedro, aquele que disse que jamais o trairia, que jamais deixaria Jesus sozinho, Pedro agora nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Jesus. Você quer uma pessoa que sofreu mais decepção do que essa? Jesus foi aquele que sofreu a maior decepção. E foi ele, justamente ele, que nesse texto vai nos ensinar como vencer a decepção. Como nós não guardar essas decepções no coração. Porque é isso que faz nós cairmos. É isso que faz nós realmente cair em depressão profunda. É a falta de perdão. E quando nós lemos esse texto, o livro que nós estamos estudando, Marcelo Aguiar, ele traz o primeiro título do livro, dizendo assim: encarando a decepção com ânimo e confiança. A única maneira de você enfrentar a decepção é com ânimo e com confiança. Jesus ele ensina isso no versículo 32, a qual nós lemos. Jesus ele tinha uma confiança tão grande naquilo que estava acontecendo, naquilo que ele estava fazendo, no propósito para qual ele foi enviado, que ele disse assim aos seus discípulos: olha, mas depois da minha ressurreição. O que Jesus está insinuando? Ele está insinuando que haveria com certeza a ressurreição. Jesus ele poderia ter dito assim: olha, depois, se eu ressuscitar, eu irei ter convosco na Galileia. Mas Jesus estava com confiança. Primeiro princípio para nós vencermos a decepção. Jesus olhando aquelas cenas, olhando seus discípulos abandonando, olhando Pedro negar, olhando Judas o traindo com um beijo, olhando seus discípulos dormindo, mas Jesus estava já planejando um momento de reconciliação. Jesus não estava guardando nada daquilo no coração. Jesus estava dizendo para ele: depois da minha ressurreição, eu irei ter convosco lá na Galileia. Por que Jesus queria fazer isso? Porque foi lá na Galileia onde eles viviam mais. Na Judeia foi onde ele foi crucificado. Ali as marcas eram profundas, as marcas eram de tristeza. Mas na Galileia era onde a maioria deles viviam. É onde eles comiam juntos, frequentavam das festas. Ali era o momento, era o lugar da amizade, era o lugar onde eles tinham os melhores encontros. E Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, sabendo que eles iriam negar,
negar, sabendo que eles iriam negar, sabendo que eles não suportariam as pressões, Jesus não guardou a decepção no coração. Jesus falou: vocês vão me encontrar depois da ressurreição, e nós vamos reatar esse laço de amizade. Como é que você vence então a decepção? Pastor, mas foi grande a decepção. Olha, o senhor não sabe o que ela fez, o senhor não sabe o que ele fez, o senhor não tem noção. Era o meu melhor amigo, era o meu amor, é aquela pessoa que eu mais amava, mas ele me decepcionou. Mas se você quer ter vitória na sua vida, faça como Jesus. Aleluia. Assim como ele não guardou nenhuma das decepções, não guarda no seu coração, porque a decepção, ela leva você para a escuridão. A decepção leva você para o buraco. Você não consegue sair dela sem a ajuda de Cristo. Aleluia. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite: assim como Cristo venceu a decepção, você pode vencer a decepção. A decepção não pode ser o fim para a sua vida. A decepção não pode marcar reta na sua vida. Você tem que deixar Jesus, o Espírito Santo, dominar os teus pensamentos, o Espírito Santo dominar a sua fala, o seu olhar. Tudo aquilo que está em você tem que ser dominado pelo Espírito Santo, dominado pelo agir de Deus na sua vida. Só assim nós vencemos a decepção. Jesus não pôde contar com a solidariedade dos discípulos no instante mais difícil da sua vida. E às vezes acontece com você. Aquele momento que você está lá, né? Muitos de nós, você quer ver nós ficarmos carentes? Nós ficarmos carentes é quando nós estamos hospitalizados. Alguém já esteve hospitalizado aqui? No hospital? Ah, lugarzinho que nós ficamos carentes, né? Mas não vem me visitar. Cadê, né? Aquele amigo não vem me visitar. O pastor não apareceu aqui. Mas talvez o pastor nem sabe, né? Talvez o seu amigo nem sabe que você está lá hospitalizado. Mas a decepção, ela pode fazer um grande estrago nas nossas vidas, se nós guardar no coração a raiz de amargura. Mas nós não podemos guardar a raiz de amargura. Nós temos que fazer como Jesus. Decepcionou você? Arruma um jeito, como Jesus fez. Arruma um encontro. Marca um lugar para você reatar novamente a amizade, o amor, aquilo que você perdeu, naquilo que você foi decepcionado. Marcelo Aguiar, ele deixa uma frase no livro, diz assim: não há como nós sermos felizes sem confiar, e não há como confiar sem correr o risco de desilusão. Você achar que você vai, um exemplo, né? Que você vai casar, e você nunca vai ter uma decepção, você está enganado. Não é verdade? Nós sofremos decepções. A minha esposa já sofreu uma decepção comigo, mas ela venceu. Eu ainda não sofri uma decepção com ela, graças a Deus, né? Mas ela venceu. Talvez você esteja sofrendo uma decepção com seu esposo, com a sua esposa, mas estas marcas não podem ficar no seu coração. O que tem que ficar no seu coração é as marcas de Cristo na cruz do Calvário. É Ele que ensina você a vencer as decepções. É Ele que ensina você a dar a volta por cima, aleluia. Nós precisamos entender, querido, que a nossa salvação é mais importante, que a nossa intimidade com Deus é mais importante, que a nossa reconciliação com Jesus Cristo é mais importante. E se nós não perdoamos o nosso irmão, se nós não perdoamos aquele que nos ofendeu, como pode o Pai perdoar os nossos pecados? Assim diz a palavra do Senhor. Não guarde a decepção. Tira ela do seu coração, faça como Jesus, marca um local, planeja alguma coisa para que você possa ser feliz com esta pessoa que te decepcionou. Em segundo lugar, o escritor, ele traz um novo título, um novo tópico, dizendo assim: encarando a decepção, ciente que Deus não nos decepciona. O homem pode decepcionar, mas Deus não decepciona nós.
Jesus não desanimou porque não esperava reconhecimento por parte dos homens. Esperava reconhecimento de Deus. Eu costumo dizer que tem dois tipos de decepção. Aquela decepção que você tem com outra pessoa, né? Com o seu amor, com o seu amigo. E a outra decepção é aquela que você imagina que vai ser aplaudido, você imagina que vai ser reconhecido, você imagina. Mas na realidade você não é. Aí você se decepciona com você mesmo. A decepção não foi outra pessoa que causou, mas foi você mesmo que causou dentro de você, porque você fez algo, ou está fazendo algo, e quer que as pessoas reconheçam. Mas na realidade, todo aquele que é chamado para o ministério de Deus, não tem que esperar a recompensa dos homens, mas de Deus. E quando nós esperamos a recompensa dos homens, nós nos decepcionamos com nós mesmos e com todo mundo. A Bíblia nos diz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, olha o que diz a palavra do Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor. O texto diz, querida, muito claro, ele fala, tudo quanto fizerdes. Não está dizendo que é só o culto, não. Não está dizendo que é só eu cantar, que é só eu tocar, que é só eu pregar, que é só eu vir na igreja. Não, tudo que você fizer, lavando roupa, fazendo comida, trabalhando, andando, tomando banho, tudo que você fizer, fazei-o de coração como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem estáis servindo. Tudo que nós vamos fazer, a glória é para Ele. A glória é para Ele, não é para nós, a glória é para Ele. A decepção pode ocorrer quando nós estamos com as motivações erradas, querendo ser elogiadas ou reconhecidas pelo que fazemos ao outro. O Marcelo Aguiar traz um conto, ele fala um conto árabe. Não sei se eu vou dar conta de contar todo o conto dele. Mas ele conta que um viajante solitário, ele viajava e carregava consigo um saquinho com sementes. E ele passava por todo lugar que ele parava, onde ele repousava, ele plantava uma semente. Onde ele parava, ele plantava uma semente. Um dia alguém perguntou para ele, mas para que você planta essa semente? Você nunca vai ser beneficiado pela sombra dessa semente, porque ela vai demorar muito. Você nunca vai comer dos frutos dessa árvore, porque vai demorar muito, você vai estar morto. Aí ele fala assim, olha, o que eu faço, eu não faço para a minha glória, mas ou melhor, eu não faço para o meu benefício, mas eu faço para o benefício das outras pessoas. Outros viajantes vão passar por aqui, e quando eles passarem por aqui, vai ter aqui uma árvore, vai ter aqui uma sombra, vai ter aqui frutas para eles se alimentar. Resumindo, tudo que nós fazemos, querido, é para a glória de Deus e para o benefício das outras pessoas. Se nós fazemos só pensando em nós mesmos, nós nos decepcionamos. Nós temos que fazer para Deus e para as pessoas, tentando ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E aí nós não nos decepcionamos. É assim que nós temos que fazer. Por que nós decepcionamos nesta área? É porque nós queremos recompensa dos homens. E a recompensa dos homens nunca vem. Mas Deus recompensa. Por que Jesus enfrentou com ânimo? Por que Jesus enfrentou com confiança? Porque ele não esperava a recompensa dos homens, mas de Deus. Se fosse qualquer um de nós, querido, no lugar de Jesus, nós teríamos deixado tudo para trás. Não teríamos concluído, não teríamos morrido na cruz. Mas Jesus morreu, dando um exemplo para nós. Olha, é assim que faz. Se você é decepcionado quando está fazendo a minha obra, é desse jeito mesmo. Não vai ser diferente. Se perseguir o mestre, quanto mais os seus discípulos. Ele falava assim. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, encarando a decepção com disposição para perdoar. Terceiro passo para nós vencermos a decepção, encarando com disposição para perdoar. No versículo 32, a qual nós lemos,
Jesus deixou o local marcado para a reconciliação, como assim nós falamos. Não esperou que os discípulos tomassem essa decisão. Por quê? Porque eles poderiam estar envergonhados. Você imagina Pedro, depois que ele escutou o cantar do galo? Jesus falou que eu ia negar, e realmente eu neguei. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro estava com seu emocional abalado. Jesus, ele entendia isso. Jesus não esperava que Pedro viesse correndo até ele dizendo: mestre, me perdoa, eu neguei você. Não. Jesus marcou um encontro na Galileia. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E quando Jesus ressuscita, algumas mulheres ainda encontram Jesus. Jesus manda dizer para ela: olha, fala para os meus irmãos, ir para a Galileia, que eu vou encontrar eles lá. Jesus marcou o lugar para perdoar. É o terceiro passo para nós livrarmos da decepção. O texto de Marcelo Aguiar diz assim: é possível tornar ainda melhor um relacionamento abalado pela decepção se tivermos a disposição de perdoar. Porque quando nós somos decepcionados, querido, dentro de casa, pela mulher, ou pelo esposo, pelo filho, se você não perdoar, como é que você vai viver dentro de casa? Diga comigo, como é que nós vivemos? Como é que vive dois dentro de casa, um brigado com o outro? É impossível, né? É impossível. É por isso que tem que haver essa ideia, essa disposição. Não é esperar uns pelos outros, né? Ah, pastor, mas foi ele que errou. Foi ela que errou. E daí? Mas se você é cristão, você vai fazer como Jesus. Vai marcar o local, o dia, certinho. Eu não quero viver assim. Você tem que falar consigo mesmo. Eu não quero viver assim. Essa decepção não pode arruinar a minha vida espiritual, arruinar a minha vida financeira. Você tem que tomar uma decisão, assim como Jesus. Provérbios, olha o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa, promove amor. Aquele que cobre uma ofensa, promove amor, mas quem lança em rosto a ofensa, separa bons amigos. Perdoar é o caminho para ser feliz, para você estar bem com Deus, para você poder andar por aí e dizer: graças a Deus, o Senhor me deu graça para perdoar, para amar. Não porque você é melhor, não porque você é capaz, porque nós não somos capazes de fazermos nada sem o Espírito Santo. Mas é porque o Espírito Santo tocou no seu coração, você ouviu a palavra, você criou fé no seu coração, você tomou uma atitude e agora você é liberto pelo poder de Jesus. Não porque eu sou bom, não porque você é bom. Não. É porque nós reconhecemos as nossas falhas. É porque nós reconhecemos que não somos nada sem Deus. O pouquinho que nós afastamos do Espírito Santo, nós guardamos amargo no nosso coração. O pouquinho que nós distanciamos de Deus, o mal domina o nosso ser. Nós temos que ter a consciência, em primeiro lugar, que é impossível nós vivermos sem o Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito Santo eu vou ter disposição para perdoar. Só através do mover do Espírito Santo eu vou ter disposição para amar, para guardar no coração o que é bom e jogar fora no mar do esquecimento aquilo que me machucou, aquilo que me decepcionou. Jesus foi aquele que deixou marcas. Jesus foi decepcionado, mas ele, em vez disso, querido, segundo a palavra, depois da sua ressurreição, depois que ele marcou o encontro com os seus discípulos, antes eram discípulos. Agora, depois que Jesus faz a reconciliação, Jesus chama eles de irmãos. Vocês são os meus irmãos, aleluia. A amizade melhorou, a intimidade melhorou. É isto que faz, querido, quando nós tomamos uma atitude, quando nós temos disposição de perdoar, nós melhoramos o relacionamento. Nós melhoramos o relacionamento. De discípulos passou a ser
irmãos. O orgulho cobra um preço muito alto pela sua manutenção. Você sabe qual é o preço que ele cobra, o orgulho? A nossa infelicidade. O orgulho cobra um preço alto, a sua infelicidade. Porque nós não somos felizes. Quando nós somos decepcionados e não conseguimos perdoar, nós não somos felizes. Nós podemos até colocar uma máscara de alegria, mas por dentro você está triste, por dentro você está rancoroso, por dentro você está a tempo de explodir. Por quê? Porque o mal está aí dentro. O mal está dentro do seu coração. Isso é o orgulho. O primeiro passo, então, para nós perdoarmos, é nós reconhecermos que somos orgulhosos e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque quando nós reconhecemos que somos orgulhosos, o Espírito Santo, ele fala lá dentro do seu coração: agora eu estou tendo um lugarzinho no seu coração. Porque enquanto nós achamos que somos bons, enquanto nós achamos que damos conta sozinho, enquanto nós achamos que podemos empurrar com a barriga os problemas, o Espírito Santo entristece, você perde a felicidade, você não consegue fazer nada daquilo que é bom. Por quê? Porque você está dominado pelo mal. A decepção, o orgulho, a falta de perdão está dentro do seu coração. E a decepção, querido, ela precisa ser tratada. Aleluia. E como que ela pode ser tratada? Reconhecendo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, reconhecendo os sinais que Jesus fez por você, reconhecendo aquilo que Jesus nos ensina nesse texto, as 4 decepções que ele sofreu, mas mesmo assim, ele marcou um encontro na Galileia, para ali, em vez de chamar de discípulos, chamaram de amigos, ou melhor, chamou de irmãos. Agora, em vez de Jesus falar assim: agora vamos acertar a conta. Jesus tinha o direito? Não tinha. Vem cá, discípulos, vamos acertar a conta. Pedro, eu não falei que você ia me negar, Pedro? Você é um canalha, né? Ele poderia usar essas palavras: você é um canalha, você é um incompetente, para trás de mim, Satanás. Ele poderia dizer, ele negou. Judas já tinha até morrido nessa hora, tão decepcionado que ele ficou. Os outros discípulos, você lembra que eu falei para vocês que eu estava na agonia da morte, eu estava orando ali no Getsemane, mas vocês dormiam, vocês são incompetentes, vocês não servem para a minha obra, vocês estão fora do meu projeto. Jesus poderia ter dito isso. Poderia ou não poderia ter dito isso? Mas não foi esse exemplo que Jesus deixou. Jesus marcou um encontro para transformar os discípulos em irmãos. Mais próximo, mais amigo ainda, mais íntimo ainda. Só o perdão faz isso. Só o Espírito de Cristo faz isso em nós. Eu sozinho não dou conta. Você não dá conta sozinho. Através do Espírito de Deus você dá conta. Através da graça, aleluia. Através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, você consegue fazer qualquer coisa, desde que você reconheça que você não é nada sem o Espírito de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus nos adverte. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam condenados. Muitos sejam o quê? Condenados. Não deixe brotar dentro de você nenhuma raiz de amargura, porque brotando ela te perturba, e por meio dela você pode ser condenado. Meu irmão, Jesus está falando com você. Jesus está falando conosco. Não deixe a raiz de amargura brotar no seu coração. Perdoa o seu irmão, a decepção que você sofreu. Esquece. Joga no mar do esquecimento. Senão você não consegue realmente ser verdadeiro consigo mesmo. Nós não conseguimos ser verdadeiro consigo mesmo. Para concluirmos, eu quero dizer, uma relação, ela pode tornar-se melhor do que era antes de ser abalada pela decepção. Ela pode ou não pode? Ela pode.
como nós vimos com Jesus, ela pode ser melhorada. Não piorada, ela é melhor. Ela é melhor. É possível, mas para isso, para que isso aconteça, é indispensável que haja disposição para perdoar. Observe que o autor diz disposição, né? Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar atitude. Porque deveria eu perdoar o meu ofensor? Perguntou um monge ao seu mestre. Olha o que diz também esse texto do Marcelo Aguiar. Por que deveria eu perdoar o meu ofensor? Perguntou o monge ao seu mestre. Ele agiu mal comigo. É verdade, respondeu o sábio. Mas e tu? Que mal fizestes para que carregues contigo o peso de não perdoar? Observe que inverteu. Por que eu tenho que perdoar? Aí o monge fala, mas por que mal que você fez que você não pode perdoar? Então, quando nós não perdoamos, nós carregamos outra pessoa dentro de nós. O pastor Domingos uma vez ministrou aqui conosco. Ele falou isso, eu achei interessante. Já é difícil carregar nós mesmos, né? Às vezes, gordinho, né, meu Júnior? Difícil carregar nós. Imagina quando você não perdoa a pessoa, você carrega outra dentro de você. Fica mais difícil ainda. Se é duas, é mais 3 pessoas você carrega dentro de você. Por quê? Toda vez que fala aquela pessoa, você... Ai, eu quero pegar aquela pessoa, dar um empurrão nela, porque a pessoa que me fez mal, você carrega dentro de você o mal. Você tem que esquecer isso. Joga no mar de esquecimento. Seja livre pela palavra. Seja livre pela palavra. Querido, e quando eu olho para tudo isso aqui, qual é a conclusão que eu chego para mim mesmo e para nós? Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu e você não conseguimos fazer isso sozinho. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. É impossível você perdoar, é impossível você não guardar um rancor se você estiver sozinho. Agora, se você estiver com Cristo, se você acreditar na palavra, se você acreditar naquilo que Ele fez por você, você vence, você consegue. O que nós não podemos é guardar em nós a culpa de não perdoar, não. Você tem que tomar uma atitude de perdoar, pastor, mas eu vou lá pedir perdão e a pessoa não me perdoa. Faça a sua parte, amém, querido? Porque o resto Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Faça a sua parte. Não guarde a decepção, não guarde o rancor. Amém? Está entendido? Quais foram os passos que Jesus deu? Quais foram os passos que Jesus deu? Disposição para perdoar. Ele enfrentou a decepção convicto de que os homens podem decepcioná-lo, mas Deus não decepciona ninguém. Ele enfrentou a decepção sabendo, com confiança, com ânimo. Ele enfrentou tudo aquilo com a certeza de que a vitória era dele. Jesus enfrentou tudo aquilo porque ele confiava num Deus que poderia transformar toda aquela calamidade, todas aquelas decepções em vitória lá na frente. Amém? É assim que você tem que crer. Está difícil? Tá, mas existe um Cristo que já morreu na cruz para aliviar o seu fardo. Não carregue sozinho esta decepção dentro de você. Pede ajuda para Jesus. Pede ajuda para Jesus, Ele vai te dar a solução, vai te ensinar como você tem que fazer, como nós temos que fazer. Ficamos de pé.